estamos reunidos aqui, Senhor, e temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, e temos conhecido Teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Teu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Pois Tua glória tem enchido este lugar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Esse é o cântico, irmãos, ao Cordeiro no Apocalipse, numa visão que a gente nunca teve, mas até dá para projetar pela nossa imaginação e até pelos filmes, coisas que a gente já viu. Começa com os 4 seres viventes cantando louvores ao Cordeiro, passa para os 24 anciãos, vai aumentando o coro. Aí passa para os anjos, os seres angelicais, miríades e miríades, vai aumentando o coro. Aí passa para toda aquela multidão vestida de branco. Esse é o cântico ao Cordeiro. Que coisa linda, eu imagino isso. Obviamente que a minha imaginação não chega nem perto do que é, mas pelo que a gente já viu, vê em filme, lê em livros e tudo, eu imagino isso. Meu Deus, que coisa. O homem da glória disse aqui: todos os reis da terra te louvarão. Obviamente, esses reis que a gente conhece secular não louvarão a Deus coisa nenhuma, mas um dia todos hão de dizer: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos agora, depois nós temos a celebração da ceia. Já foi o último cântico, né? Vitinho. Já, o outro é o cântico que a gente vai cantar na hora da ceia, viu, Vitinho? Pode apagar aí. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para a leitura da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias. Como eu já disse, nós estamos tratando da mensagem do boletim quase sempre. Raramente é outro tema, é outro assunto. Raramente o tema da mensagem do boletim é o mesmo da pregação. Não é o que está escrito no boletim que é pregado, é outra coisa. Mas o tema normalmente é o mesmo. Então, os valores eternos e a vida do crente. O crente deve viver na perspectiva dos valores eternos, numa prática de valores seculares, mas com vista nos valores eternos. Então nós temos aqui a leitura de Lucas, capítulo 12, o Senhor Jesus falando. Já falamos sobre isso aqui tantas vezes, mas é necessário
repetir a palavra de Deus, até porque só tem essa aqui, eu não tenho outra Bíblia não. Quem tiver outra, guarde para você mesmo, que a minha é só essa aqui. Palavra de Deus. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus ensinando isso. Lucas 12, de 13 a 21. Como eu tenho dito a vocês, o ensinamento de Jesus, todo o ensinamento de Jesus a seus discípulos e a quem o ouvia, era um contraponto aos fariseus. Era sempre detonando, desmascarando, envergonhando, humilhando os fariseus e mostrando que eles eram os hipócritas. Aqui não é diferente não. Então ele estava lá falando aos seus discípulos do perigo dos fariseus, aí me aparece no meio da multidão lá esse cidadão e começa assim, 13, versículo 13. Lucas 12, de 13 até o 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu ao sujeito: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, agora já falou para todo mundo: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Os valores eternos na vida do crente. Ontem à noite, numa palavra a Carlinho e alguns amigos que estavam lá, eu dei uma pincelada nesse assunto, né? Então, irmãos, todos os membros de qualquer igreja dita evangélica, e até mesmo as multidões de frequentadores, consideram-se cristãos. Todos eles dizem que são evangélicos, mesmo que não apresentem frutos dignos de arrependimento, como Jesus chamou, como os profetas do Velho Testamento chamaram, como João Batista chamou. Mesmo que não saibam fazer diferença entre os valores desse mundo e os valores do reino de Deus. Na verdade, para eles, o reino de Deus é aqui. É aqui e agora, e eu tenho que ser rico, é aqui. As igrejas ensinam isso. Mesmo eleitos, salvos, todos nós sabemos o quanto é difícil nos desprender dos valores seculares, dos valores desse mundo. Quanto é difícil nos centrar nos valores do reino de Deus, se não estivermos cheios do Espírito Santo, se não formos conduzidos pelo Espírito Santo, o que significa convertido de verdade, não é possível. Não é possível viver desapegado dos valores do mundo. Por isso, Paulo roga pelas misericórdias de Deus, que renovemos a nossa mente, Romanos 12, 2, pela renovação da vossa mente. O que é? Tira os valores do mundo e coloca os valores eternos. Tira os valores seculares, coloca os valores eternos, para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a gente fala esse versículo aqui de vez em quando toda a pregação. Não podemos esquecer que, como vimos na mensagem passada, do domingo passado, embora ainda vivamos no mundo criado, corrompido, nós já fazemos parte do mundo remido, do mundo eterno que virá. Somos cidadãos do reino de Deus e não mais desse reino mundano, embora ainda vivamos aqui. Não tem como ser diferente disso. Foi Deus que estabeleceu assim pelos seus decretos eternos, como o Léo deu aula hoje aqui de manhã.
Então, irmãos, consciente de que somos cidadãos do reino dos céus, nós precisamos lutar para que os valores do mundo caído, que são valores materiais e passageiros, não tomem o lugar dos valores do reino dos céus, que são espirituais e eternos. Eu vivo dizendo a vocês aqui, qual é dos pais que se preocupa mais com o ensinamento da Bíblia ao seu filho, com os valores eternos, do que com os ensinamentos do colégio para ele se formar doutor, advogado, médico, não sei o quê? Nenhum! É muito difícil ter um pai que se preocupa. A gente conhece aqui na nossa igreja que se preocupa com ensinar aos filhos os valores do reino de Deus. Isso é complicado, muito complicado. Muito complicado. É claro que enquanto estivermos nesse mundo, repito, teremos que lidar com os bens e valores seculares. E é por isso mesmo que Jesus nos ensina a lidar com eles, como nessa passagem bíblica que lemos. Ele aproveitou um cidadão lá, um hipócrita, que nem os fariseus estavam lá. Mestre, manda meu irmão dividir os bens comigo. Vamos ao contexto. Já disse, o Senhor Jesus estava admoestando e encorajando os seus discípulos, sempre em contraponto aos falsos ensinamentos fariseus. Ele sempre fazia isso. Todos os seus ensinamentos, pode ver que tinha fariseu arrodeando ali, tentando pegá-lo, e ele dizia, isso é um bando de hipócrita, e ensinava os seus discípulos. Aí aparece esse cidadão aqui, solicitando que Jesus julgasse uma demanda lá entre ele e o seu irmão, a respeito de uma herança. Por que esse homem procurou Jesus para fazer essa divisão? Porque Jesus era um rabino, considerado um rabi. Lembra de Nicodemo, rabi? Bem sei que és mestre. E naquela época os rabinos eram autoridade, por exemplo, para decidir um caso desse. Eles tinham sabedoria. Pelo menos assim eram considerados, eram conhecedores da lei. Então o homem procurou Jesus por isso. No entanto, nós vemos que Jesus recusou essa honraria de ser juiz entre os homens ali, até porque não foi para isso que ele veio ao mundo. Não foi para isso que ele veio ao mundo. Como ele mesmo declarou lá no episódio de Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Eu vim salvar pecadores, foi isso que ele disse. Que mesmo em Lucas 19:10. Porém, na sua sabedoria, obviamente, o mestre percebeu que aquele cidadão lá estava com um sentimento de usura, de poder, de querer ter as coisas, e aproveitou para transmitir ensinamento aos seus discípulos a respeito da avareza. É disso que trata aqui o tema, a respeito da avareza, da usura. Quero. Pecado que ele deve ter percebido naquele homem. Então observe o versículo 14. Como eu disse para vocês na hora que estava lendo, Jesus respondeu diretamente ao cara. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Porém, no versículo seguinte, logo no 15, eu também lembrei na hora que estava lendo, chamei a atenção. Continuando o assunto, ele já se dirigiu a todo mundo. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí passou a lhe dar ensinamentos, aquele povo todo, através de uma parábola. Olha, irmãos, começou a contar a história aqui. Dirigiu-se Jesus mais na frente aos seus discípulos. Então ele respondeu ao cara, depois falou para todo mundo e depois chamou os seus discípulos. Lá no versículo 22, mais na frente, chamou os seus discípulos para lhes ensinar. 22, que a gente nem leu porque está mais para frente. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto. Aí passou a dar ensinamento aos seus discípulos no mesmo assunto. Então, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Como o nosso Senhor é maravilhoso para saber das nossas fraquezas e saber o que é que precisa ser ensinado. Por isso, irmãos, que eu digo para vocês, pastor que prega o que ele sabe que os irmãos querem ouvir é um falso pastor, seja ele quem for. É o pastor que leva as ovelhas
a pastos verdejantes, águas tranquilas. Não são as ovelhas que escolhem qual é o pasto que elas querem comer e qual é a água que elas querem beber. Isso é falso. Então voltemos ao capítulo 15, quando Jesus fala já para todo mundo. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Avareza, irmãos, é o apego às riquezas, né? Usura, apego aos bens materiais. Eu já ouvi de irmão que frequentou aqui a nossa igreja, era da Igreja Batista, mas frequentou aqui. Meu vocabulário não tem o verbo vender não, pastor, só tem o verbo comprar. O cara tem não sei quantos imóveis. Aí conversando comigo, eu disse, por que você não vende? Não, eu não vendo nada, eu só faço comprar. Quer dizer, esse cara vai levar isso no caixão? Apego às riquezas, a bens materiais, ao dinheiro. Do tipo, quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer. Nada satisfaz. E mais, e mais, e mais. É possível que Jesus, repito, tenha identificado isso nesse homem. Aí, o homem procurou para decidir uma pendenga lá dele com o irmão. O Senhor aproveitou a oportunidade para dar uma lição nele e em todo mundo que estava escutando lá. E em especial aos seus discípulos, como ele chamou mais adiante, chamou os seus discípulos. Porque eles sabem a inclinação natural do homem pecador para a avareza, para possuir bens materiais deste mundo. Não esqueçam que lá, no Sermão do Monte, ele disse a seus discípulos, olha, não vos preocupeis com essas coisas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com o que vestir, com o comer, com o que beber. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vêm naturalmente. Com o seu trabalho, obviamente, mas vêm naturalmente. O Senhor cuida de vocês. Então, irmãos, que coisa! Que coisa! Guardai-vos de toda e qualquer avareza. O ensino lógico de Jesus tem uma razão muito simples. Versículo 15b. Lemos agora aqui. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Preste atenção, irmãos. Vida, felicidade, satisfação, que é prometido pelas igrejas. Essas coisas não podem ser condicionadas ou medidas por bens seculares, por coisas seculares, pela quantidade ou pelo valor dos bens que possuímos ou deixamos de possuir. Por isso Jesus então ilustra essa verdade com essa parábola que vai do 16 ao 21. Certo homem rico, vamos ver aqui, e lhes proferiu, 16, e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo. Um homem rico e arrazoava consigo mesmo. Observe que não há qualquer recriminação de Jesus pelo fato do homem ser rico. Ao que parece, esse homem trabalhou para ter aquela riqueza, aqueles campos dele produzindo, ele trabalhou e fez por onde conseguia a sua riqueza. E isso é bênção que vem de Deus também. A esse respeito, Paulo ordena a Timóteo, pastor de uma igreja, para ele resolver isso na sua igreja. Exorta os ricos do presente século, não eram os ricos do mundo, não. Timóteo não tinha nada a ver com os ricos do mundo, era na sua igreja. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 1 Timóteo 8,17. Ou seja, havia alguns ricos na igreja de Timóteo, como havia em Corinto também, como havia em Éfeso, como havia em qualquer igreja, havia pelo menos uma, duas pessoas. Quase todo mundo era pobre. Paulo diz muito claro sobre os irmãos da Macedônia. Na carta aos Coríntios ele diz, olha, os irmãos lá eram extremamente, na sua extrema pobreza, eles contribuíram até com mais do que eles podiam. Então, irmãos, havia alguns ricos lá em Timóteo, e ele precisava orientar para agir corretamente com respeito às riquezas que Deus lhes deu, que eles deviam depositar sua esperança em Deus, o Deus das riquezas, e não nas riquezas de Deus, que Deus lhes deu. Eis o problema do homem da parábola. Mesmo que ele tenha trabalhado licitamente, Jesus disse que era um homem rico. E não recrimina ele pelo fato de ele ser rico. Ele era um homem rico. Mesmo que ele tenha trabalhado licitamente,
o seu prazer e a sua esperança imediatamente foi declarado, que a sua riqueza, o que foi que produziu nele? O seu prazer e a sua esperança estavam na riqueza e não em Deus que lhe proporcionou aquilo. E muito menos no próximo, que é onde você manifesta o seu amor a Deus. Eu amo a Deus, cadê Deus para eu amar? Está aqui, meu próximo. O amor a Deus se evidencia ou se materializa no amor ao próximo. E o amor ao próximo evidencia o meu amor a Deus. Então nós temos que prestar atenção. Isso o homem aqui não demonstrou qualquer preocupação com ninguém. Com ninguém. Observe os pronomes empregados por ele aqui. Meus frutos, meus celeiros, meu produto, meus bens, minha vida. Nada de gratidão a Deus, nada de preocupação com o próximo, nem mesmo com aqueles que trabalharam para ele. Certamente não foi ele que plantou, que colheu. Ele tinha trabalhadores, era um homem rico. Nada. O seu diálogo era de si para si mesmo. Então direi, né? O homem razoava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde colocar, onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus frutos. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens e para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Te alegra, te refestela lá no sofá, fica tomando água de coco. Então olha só, irmãos, egoísmo absoluto, uma característica da avareza, da usura. Percebe-se claramente que o senso de segurança daquele homem era proporcionado pelos bens que ele tinha, pela sua riqueza. Isso produz um falso sentimento de independência de Deus. É por isso que rico não entra no céu. Porque rico é independente de Deus. Ele tem todo o poder, ele tem dinheiro, ele tem tudo. Até saúde ele compra, se for o caso, até determinado ponto. Eu tenho de tudo que eu preciso. Eu consegui com o meu trabalho. Então o Senhor olha para ele e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Versículo 20. Eu já convivi com ricos, tempo de Banco do Brasil, pessoas extremamente arrogantes e confiantes no seu poder. Conheci um que disse, muito rico: com 50 a 51 anos me aposentarei e vou desfrutar a vida nas Polinésias Francesas. Ele já tinha todo um plano. Pronto, regala-te, usufrui o que tu construíste. Um homem muito rico, usufrui o que tu construíste. Ele me disse várias vezes que com 50 para 51 anos ele se aposentaria, ia para as Polinésias Francesas gozar a vida com o que ele construiu aqui. Pois exatamente com 50 para 51 anos ele teve um infarto fulminante e morreu. Louco, hoje mesmo te pediram a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Irmãos, o indivíduo avarento, usurário, é um louco, porque isso é idolatria. Vamos elencar 3 motivos rápidos. Porque que é loucura se preocupar com bens materiais. Ser avarento, porque a avareza é idolatria. Você está preocupado com você, só com seus bens, meus frutos, meu celeiro, meu não sei o quê, meu não sei o quê. Em Mateus, o ensinamento de Cristo acerca dos valores, esse mesmo assunto aqui, valores materiais, valores seculares, valores terrenos, é o mesmo. Ele faz a seguinte afirmação: ninguém pode servir a 2 senhores, falando lá, né? Onde você vai, onde está o teu tesouro, está o teu coração, o que é que tens entesourado? Mesma coisa ele estava tratando. Lá em Mateus, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mateus 6, 24. Lá no Sermão do Monte. Ou seja, Deus exige adoração exclusiva. Tentar dividir a devoção entre Deus e as riquezas é idolatria. E idolatria, irmãos, é loucura e cobra caro. Hoje de manhã eu falei para os meninos lá dentro.
Idolatria cobra caro. Quando você idolatra o que é comum, quando você idolatra o seu status, o seu emprego, a sua posição social, esse idolatra é você dar toda a sua... Eu fiz isso durante 15 anos no Banco do Brasil. Era minha casa, era minha igreja, era tudo, era o Banco do Brasil. O que foi que eu sacrifiquei logo de cara? O que há de mais precioso a uma pessoa? A família. Deixei de banda logo a minha família. Em primeiro lugar, o Banco do Brasil. Meu status no emprego. Pois é, idolatria. A idolatria cobra muito caro. E o primeiro bem precioso que a idolatria lhe arranca é a sua própria família. Você deixa de lado por causa do seu emprego, do seu trabalho, da sua fama, do que for. E você nem percebe. Muito bem, irmãos. Então, é loucura a avareza. É loucura. Deus exige adoração exclusiva. Ele não pode ser dividido com ninguém. Tentar dividir a devoção entre Deus e as riquezas é idolatria, e idolatria é loucura. Segundo motivo, a avareza é apego à futilidade. Apegar-se a bens materiais é apegar-se ao que não tem sustentação. E o que não se sustenta não tem condição de sustentar mais nada. Isso é óbvio. Isso é óbvio, irmãos queridos. Na mesma passagem lá de Mateus, o Senhor diz, referindo-se às riquezas, diz que são tesouros que a traça corrói, que os ladrões roubam. Então isso não tem sustentação. Como as riquezas desse mundo se gastam no tempo, você vê fortunas se transferindo de mãos. Cadê os donos da mesbla? Cadê os descendentes de Salomão, o grande e rico rei do mundo? Cadê os netos, bisnetos, tetranetos, não sei o que dele? Cadê essa riqueza? Todo mundo conheceu aqui a mesma, a família Pires. Cadê esses bens? Cadê a riqueza? Troca de mãos, irmãos. Isso troca de mãos. Eu me lembro que o meu sogro, um irresponsável, que estourou uma grande fortuna e uma grande herança em muito pouco tempo, uma década, 2 décadas no máximo, acho que chegou nem a isso. E eu, uma vez conversando com ele, chamei a atenção, obviamente que eu não ia repreender meu sogro, nem queria me meter nesse assunto, mas eu falei para ele, mas, meu sogro, preste atenção, está se esvaindo tudo. Isso é assim mesmo, meu genro, é assim mesmo, fortunas se transferem de mãos. Eu digo, mas esse cabo é muito irresponsável, quer dizer, ele está vendo a fortuna dele se transferindo de mãos, por irresponsabilidade dele, ele ainda vem dizer isso. Aí depois eu fiquei refletindo, ele está certo, isso não tem jeito não, lembra? Pai rico, avô nobre, pai pobre, sei lá como é o vestido. O avô constrói, passa para o filho passa para o neto, e esses bagaça tudo. Porque não foi ele que construiu, nem sabe como isso foi construído. Então, isso troca de mãos. Eu não posso querer, o que é que eu vou deixar para os meus filhos? Deixa um caráter cristão, especialmente nós somos crentes, deixa ensinamento da palavra de Deus e não riquezas e títulos, ou seja o que for. Quem é o pai que está preocupado com isso? Em todos os que a gente conhece, irmão, 1, 2 que você conhece. O resto está querendo deixar valores, herança, bens materiais, que a traça corrói, que os ladrões roubam, e que ele mesmo, por irresponsabilidade, vai estourar. É loucura, irmãos, apegar-se ao que não tem sustentação em si mesmo. É como alguém está se afogando. Eu lembro que eu vi essa cena nas cachoeiras do Niágara, a televisão passou. Um camarada descendo o rio lá, a corredeira, a cachoeira mais na frente. E o pessoal lá, oh God, my God, my God. O cara caiu na cachoeira. Por quê? Ninguém sabe se ele foi porque quis ou se ele estava por acaso. Numa tábua, alguma coisa. Não adianta você estar descendo um rio agarrado numa tábua, achando que está seguro. Se esse rio termina numa cachoeira, que segurança essa tábua vai lhe dar? Não adianta. Eu lembro bem dessa cena. Todo mundo viu a televisão, alguém filmou lá. Oh my God, o homem descendo lá a cachoeira, cair na cachoeira do Niágara. É claro que aquele cara não escapou. Então, irmãos, presta atenção. O segundo motivo é esse. Não adianta se apegar à avareza, isso é futilidade, se apegar ao que não tem sustentação. E o terceiro, tira o foco do homem
do principal, que é o Senhor. Quando o homem se dedica a entesourar bens aqui na terra, ele deixa de glorificar a Deus. Embora fique agradecendo a Deus, nós vimos políticos safados, corruptos, fazer uma reunião de oração logo após dividir o produto da propina. Vocês viram isso no tempo do mensalão, sei lá o que. Tinha um lá que era crente. Todo mundo botou a mão no nome do outro e agradecendo lá a divisão, metendo em cueca em todo canto. Terminou, foram fazer uma oração a Deus. Então aquilo tudo foi para a glória de Deus. Aquele roubo todo foi tudo para a glória de Deus. É assim que passa na cabeça de crentes que estão totalmente enganados. Crentes estão totalmente enganados. Então você deixa o seu propósito principal, que é glorificar a Deus. A primeira pergunta do catecismo está no nosso boletim hoje, que eu sei que ninguém lê, mas está lá, qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta do catecismo menor. Eu não vou nem perguntar, levante a mão aí, quantos já perceberam que todo boletim tem uma pergunta e uma resposta do catecismo? Não vou nem perguntar para eu mesmo não passar vergonha. Então, irmãos, olha só. Termina o homem se esquecendo do seu fim principal, que é glorificar a Deus. Ele passa a glorificar ele mesmo, a fama dele, o dinheiro dele, os meus bens, meus frutos, meu celeiro, meu não sei o que, minha alma, minha vida, vou regalar-me. E vem para a igreja de domingo agradecer a Deus. Problema não, está tudo certo. Só que esse homem se esquece de tantas coisas mais importantes, a primeira delas, a família. Eu cometi esse erro e dou testemunho para vocês aqui direto. Até a família negligenciada e os supostos amigos normalmente são aqueles que lhe podem proporcionar algum tipo de negócio, ainda que escuso, em que ele possa ganhar mais dinheiro com esse negócio. Detalhe, para sustentar a minha família. Que conversa é essa, meu amigo? Que sustentar a minha família coisa nenhuma? Que você quer que aumente os seus bens, que aumente a sua importância, que você tenha como fazer negócio, não interessa, é escuso. E quanto mais tem, mais quer. Porque mais poderoso ele pensa que é. E quem é poderoso não precisa de Deus. A não ser para fazer uma oração. Senhor, eu agradeço pela propina. Eu agradeço porque esse negócio escuso que eu fiz deu certo. Esse é o pico da loucura, irmãos. A avareza tira o foco do homem de que ele existe para a glória de Deus e que para isso ele precisa viver na dependência de Deus para alcançar o seu propósito, qual seja a glória de Deus. A pessoa que vive preocupada com bens não tem a menor noção disso. Ele até acha que tem, mas não tem. O homem da parábola mostra isso claramente. Ele só via a si próprio, só via a sua satisfação própria, só via o seu próprio prazer, valores falsos provocados pela avareza que ele proporcionava, uma falsa segurança com base nos seus bens. Regala-te, minha alma, vou descansar na Polinésia Francesa. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Após a morte daquele homem, obviamente cessou todo o vínculo que ele tinha com as suas posses, com os seus bens. Os bens que ele julgava lhe dar segurança, não lhe deram segurança nenhuma. Esse homem rico, que era meu amigo, eu não fui ao velório dele, porque eu tinha medo de não me conter e falar para algum familiar dele, filho, irmão, mulher, alguma coisa. Estão vendo? Estão vendo que bens materiais não nos dão nenhuma segurança? Lembra dos planos dele de gozar a vida na Polinésia Francesa? Eu tinha medo de dizer isso numa conversa particular com algum parente lá. E provavelmente eu ia dizer mesmo. Deus, meu irmão, se a nossa segurança não estiver em Deus, bens materiais não nos dão segurança nenhuma. Eu não fui. Só por isso, porque eu ia dizer isso para alguém lá. Porque todos eles sabiam dessa história. Então, irmãos, é bom observar isso.
tanto a manutenção do vínculo com os bens enquanto o homem era vivo. Ele tinha um vínculo muito forte com esses bens dele. Como a perda do vínculo desses bens quando morreu. Nem o vínculo que ele tinha em vida, nem a perda do vínculo quando morreu, não altera em nada a situação dele diante de Deus. Provavelmente, a Bíblia não está dizendo, mas para a gente saber a história, provavelmente esse homem foi para o inferno. Ou com bens vivos, ou sem bens, morto. Não alteram em absolutamente nada. Hoje de manhã eu falei para os meninos isso. Palavra de Paulo. Foste chamado sendo escravo? Permaneça sendo escravo. Não é a sua condição social aqui que vai determinar a sua condição com Deus. Permaneça sendo escravo. Agora, se você puder se libertar, melhor. Aproveite a oportunidade. Então não é o fato de eu ser rico que vai me fazer ser crente, nem o fato de ser pobre que vai me fazer ser crente. Se eu for crente, eu serei crente, ou rico ou pobre. E eu sei quem é o meu Deus, e eu sei que eu vivo para a glória de Deus. Portanto, nossa condição social aqui não altera o nosso relacionamento com Deus. Altera para pior, se for o caso, porque quanto mais rico você ficar, mais independente você acha que é de Deus. Então, através dessa parábola, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina valores na perspectiva correta. Os valores conforme o reino de Deus, valores eternos, os valores eternos da vida do crente. Ele nos ensina que a verdadeira realização de um homem, o verdadeiro significado da vida de um homem, sentido da vida. Viktor Frankl, um autor que escreve muito sobre o sentido da vida, foi um judeu que sofreu lá no Auschwitz, não sei onde, quando era menino, escapou e escreveu muito sobre isso, o verdadeiro sentido da vida. Era um judeu. Viktor Frankl. Então, o verdadeiro significado da vida não está nos bens que um homem pode possuir ou possui, mas no seu relacionamento com Deus. Qualquer conduta diferente é loucura. Por isso o Senhor Jesus conclui dizendo: assim, o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, é que nesse homem aí, louco, hoje te pedirão a tua alma. O que foi que tu fizeste? Para quem será? Eu lembro do pastor Robson, uma vez contou para a gente que foi convidado por um homem que o conhecia, muito rico daqui de João Pessoa. Ele não disse, na hora que ele falou para a gente, ele não disse, o nome se disse, eu não lembro. E o homem lá no leito de morte, ainda consciente, conversando com o pastor, ele disse: pastor, tudo que eu fiz, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, e agora? E agora, pastor? Adiantou o quê? Então, irmãos, olhem só. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Louco. Agora convém fazer uma autoanálise, irmão, depois desse exame breve aqui, dessa conversa de Jesus com esse camarada e a explicação aos seus discípulos. Quais são os nossos valores, irmãos? Essa é uma pergunta que eu sei a resposta. Quais são os nossos valores? Onde está o nosso coração? Isso é a pergunta que eu sei a resposta, e vocês também sabem. Está na busca do conhecimento de Deus para louvor da sua glória? Está na comunhão e na edificação da família de Deus, que a gente chama de igreja? Está na comunhão dos irmãos, a partir do ensino, do estudo, da doutrina, pelo ensino do pastor, e nos ministérios da própria igreja, enquanto povo de Deus? Eu sei todas essas respostas, porque eu vejo isso aqui. Está na comunhão com os irmãos, começando pela sua casa, pela sua família, ou muitos estão
agindo como esse avarento aqui, preocupado em amealhar bens, e ainda diz que é para a família. Eu já tive a oportunidade de dizer para irmão que nem membro daqui da nossa igreja era, falando, não, porque eu vou não sei o que, eu fui chamado para ser não sei o que. Eu digo, cuide da sua família, meu amigo. Não esqueça a sua família. Não esqueça a sua família. Você está arranjando mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. E a sua família vai ficar onde nessa história? Será que não estão todos que nesse homem aqui? Não, agora, primeiro vou fazer uma base para eu poder viver bem. Pensando só em si, de si e para si, embora use a família como argumento, como motivo, embora dê glória a Deus, mas a glória está nele mesmo, deixando que as coisas deste mundo, que são passageiras, tomem o lugar das coisas espirituais, que são eternas. Eu digo isso aqui em todo culto, toda pregação, toda escola dominical, todo estudo bíblico. Você ensina os seus filhos em casa a Bíblia? Não. Mas paga fortunas para professor tal, professor não sei de que, reforço não sei de que, colégio bom não sei onde, inglês, piano, futebol. A gente não sabe que é assim. Pois você está aí agindo exatamente que nesse homem aqui. Louco. Hoje mesmo te pediram a tua alma. E o teu filho, tu preparaste desse jeito, vai fazer o quê? Vai criar os filhos dele pior ainda. Não permita o bom Deus, irmãos, que a avareza, que é idolatria, que é loucura, tenha qualquer espaço em nossos corações. Somos crentes? O Espírito Santo habita em mim? Foi o Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que me mostrou Jesus? Não é o mesmo Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus? E Jesus disse que nós devemos estudar essa palavra de Deus, nos santificar na palavra de Deus. Ele mesmo pediu ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então como é que eu não cumpro nada disso? Precisamos pensar seriamente, irmãos. Seriamente. Os bens materiais não podem, os bens seculares não podem, valores seculares não podem tomar espaço dos valores eternos, valores espirituais, para que realmente nós honremos a Deus com as nossas primícias, inclusive do tempo. Não tem o tempo, que não tem tempo. Deus não lhe deu 24 horas, que nem deu a qualquer um. Como não tem tempo? O tempo não é seu para começo de conversa, é de Deus. Como não tem tempo? Então que nós possamos valorizar, honrar a Deus com as primícias de tudo, nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso o que for. É de Deus, foi Ele que nos deu. Eu já disse para vocês aqui, e a questão aqui não é dinheiro. Quem é o pai que ensina os filhos desde pequenino aquilo que ele lhe dá mesada, ou seja lá o que for, dizer, meu filho, não esqueça, você está recebendo, eu estou lhe dando, tudo isso é graça de Deus. Então não esqueça, essa graça de Deus, você entenda que essa graça de Deus você vai ter que dar o dízimo ao Senhor. Não interessa se ele é crente ou não é crente, você está ensinando um menino que Deus mandou você ensinar. Qual é o pai que faz isso? Qual é o pai que faz isso? Primícias ao Senhor, meu filho, eu não estou lhe dando, pois isso é graça de Deus que me deu para lhe dar, então eu estou lhe ensinando. Você não recebeu, eu também recebi. Estou dando a você, tenho poder, tenho graça para dar a você, pois você aprenda. É graça de Deus, então você tem que lembrar. Recebi de Deus e Deus mandou dar as primícias para Ele. Então a primeira coisa que eu vou tirar disso que o Senhor me deu, meu Pai, é o dízimo da igreja. Quanto é? 10 centavos. Isso vale alguma coisa? Não. Materialmente, não. Mas lembra da mulher lá que deu 2 moedinhas? E os bacanas botaram um bolo de dinheiro lá dentro? Jesus disse, sabe qual foi a maior oferta aqui? A da mulher, com as 2 moedinhas. Ensine isso a seu filho. Quem é o pai que faz isso com o filho? Em João Pessoa, toda. Pode ter 1, 2, 3. E olha, talvez não tenha 5 para encher uma mão. Em toda João Pessoa, 800 mil habitantes. Pois é, isso são valores eternos que nós negligenciamos em busca de bens, trabalhando bens, e sacrifica logo de cara a família.
Então, irmão, não permita Deus que isso aconteça conosco, para que a gente possa saber que a prioridade é o Senhor. As primícias de todos os bens e dons que Ele nos concedeu tem que ser para Ele, tanto materiais quanto espirituais, conscientes de que tudo o que fazemos, como Paulo também ensina, tanto aos romanos quanto aos coríntios, tudo quanto nós fazemos ou venhamos a fazer, quer comamos, quer bebemos, seja o que for, quer vivamos, quer morramos, tudo para a glória do Senhor. Temos isso em mente o tempo todo. Deve tudo ser feito de conformidade com os valores do reino de Deus. E onde é que estão os valores do reino de Deus? Na Bíblia. Por isso nós precisamos estudar, e eu insisto tanto no ensino por causa disso. Fora da Bíblia não existe crente, não existe santidade, não existe nada, não existe salvação. É a palavra de Deus. A palavra que diz: haja luz, é a que ilumina em vossos corações a glória do Evangelho de Cristo. O poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos converte. E a gente tem que lembrar disso. Essa é a essência dos valores do reino de Deus, para que a gente, com base nesses valores espirituais que são eternos, possamos viver realmente para louvor da glória de Deus. Qual o fim principal do homem? Viver para a glória de Deus e se alegrar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.